Dentre todas as derrotas de João Fonseca na temporada de 2025, a que mais me deixou preocupado e apreensivo foi essa para Terence Atmani na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Não porque o João tenha perdido para um tenista 136 do mundo, tendo sido amplamente dominado e por um placar razoavelmente elástico. Isso pode acontecer no mau dia com qualquer tenista. O que mais me pegou foi que essa partida sintetiza, para mim, um processo que vem acontecendo aos poucos, que eu venho observando, que o João ele perdeu momentaneamente aquele ímpeto agressivo, corajoso, ousado que ele tinha até ali, pelo menos, o torneio de Miami, né? No qual ele foi até a terceira rodada também. O João, aquele João que era visceral, que apesar de inconstante, ele sempre estava com o jogo dominado. Ele sempre dominava as ações do jogo, independente do adversário que estivesse do outro lado. O João que acelerava a bola na esquerda, na direita, no segundo saque, que não tinha medo de ir para a linha, que não tinha medo de arriscar. Eu vejo que desde Madrid, o João ele perdeu um pouquinho disso. E esse jogo contra o Otmani, o João ele estava totalmente sem aquele ímpeto, não porque ele quisesse, não porque ele não desejasse estar com ímpeto, mas parece que ele não estava conseguindo ter aquela forma de jogar, né? Aquela atitude, que eu acho que são coisas combinadas. Eu nem acho que seja falta de atitude do João. Eu acho que é um processo mais longo que eu quero debater hoje aqui para a gente tentar entender essa gira de quadradura do João que não tem sido boa. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, né? Normalmente esses vídeos de análise saem no calor do jogo, ou um dia depois, eu estou soltando 2 dias depois, porque eu queria pensar um pouco, analisar dados, né, refletir, escutar todo mundo, já que eu sou o primeiro a falar, porque eu falo já durante a live, então resolvi escutar todo mundo, opiniões boas, opiniões que eu discordo, mas entender, né, outras pessoas, o que elas estão pensando é enriquecedor. Eu quero dedicar esse vídeo mais do que analisar esse jogo em si, analisar uma preocupação que eu tenho com essa fase do desenvolvimento do João. O pessoal que acompanha a live sabe que eu tenho demonstrado essa preocupação já tem um tempo e ela tem me gerado um certo desconforto. Não pelos resultados, acho que os resultados do João não são ruins, né? Terceira rodada em Wimbledon, terceira rodada em Roland Garros, agora a terceira rodada em Cincinnati, não é um resultado ruim, a performance não foi boa. Mas eu acho que o João, ele tem jogado de uma forma diferente, de uma forma tática um pouco mais conservadora e eu penso que ele está perdido nisso e eu queria entender por quê e levantar algumas hipóteses do que pode estar acontecendo. E o maior medo que eu tenho em relação ao João, eu fiz um vídeo para o clube de membros externalizando isso, acabei não soltando porque eu não editei, né, soltando publicamente, mas o meu maior medo é que o João seja amansado, que o João ele deixe de ser aquele tenista extremamente agressivo, corajoso, ousado, que não tem medo de partir para a bola em todos os momentos. Eu vou até deixar agora um cortezinho desse trecho do vídeo do Clube de Membros, porque eu falei lá, eu estava inspirado, e aí eu volto para a gente tentar entender os motivos, os possíveis motivos, claro, né? Porque é um debate sobre perspectivas. Que eu acho que o João ele está um pouco perdido praticamente nessa fase atual, desde Miami, desde aquele jogo contra o Draper, tentando ser mais regular, ser mais constante, mas saindo da característica dele. Eu acho que pode estar acontecendo isso. Sabe essa questão das bolas neutras e tal, mas o João tá perdendo. Talvez o João esteja perdendo aquele ímpeto agressivo, aquele ímpeto visceral
que ele tinha até ali Miami, que era oscilante, mas que era a essência do João e que eu acho que é ali que está a fina flor do potencial do João Fonseca. Que eu acho que ele tem que procurar regularidade, 70%, em cima daquele jogador que acelera a bola mais que todo mundo, que vai para os winners, que é ousado, que faz jogadas diferentes, que pega o segundo saque e devolve dentro da quadra de cima para baixo, que acelera, que muda a direção de bolas quando ele está lá na casa do chapéu, que não tem medo de jogar de uma forma diferente, de uma forma ultra agressiva, em que ele vence os jogos na imposição, na potência e na potência da bola e na mudança de direção, né? Que é o que ele fez no Next Gen Finals. E eu acho que o João ele tem que se desenvolver em cima disso. Procurar uma regularidade em cima desse João que vai para paralela, que não tem medo, né? Que é o João de Buenos Aires, por exemplo. Então, a primeira coisa é que eu penso que há uma pressão muito grande em cima do João, tanto da opinião pública quanto dos formadores de opinião, para ele ser um jogador mais conservador. Todo jogo que o João Fonseca perde, o discurso de uma parte da comunidade de tênis, né, é o seguinte: João tem que errar menos, tem que ser menos agressivo, tem que esperar mais o momento certo para ir para a bola, tem que deixar o adversário errar, tem que fazer o adversário jogar. E eu acho que isso é o maior erro possível para analisar o João. E eu temo que essa pressão para o João se tornar um tenista conservador possa estar afetando e pressionando a equipe técnica dele. Porque essa pressão é muito forte, é o tempo todo, né? E o que eu tenho notado que está acontecendo com o João? Ele deixou de arriscar tanto, né? Deixou de ter uma tática que se molda em cima do risco, que era o que ele tinha até Miami, ou até Indian Wells, na verdade. Foi a tática que fez ele ganhar o Next Gen Finals, ganhar do Rublev, ganhar Buenos Aires. Lembrando que em Buenos Aires, por exemplo, ele salvou 2 match points com winners, né? E ele passou a jogar, como eu disse, com essas bolas mais neutras, a trocar mais bola. Só que o efeito disso tem sido que ele não está conseguindo fazer nem uma coisa nem outra. Ele está um pouco confuso taticamente na execução dessa nova tática. A bola do João não está andando mais como antes, ele não está fazendo a mesma quantidade de winners. Por outro lado, os erros não diminuíram, né? Antes, ele controlava os jogos porque ele fazia os pontos dele e do adversário. Mas ele fazia mais os pontos dele do que os pontos do adversário. E agora, o João, ele não tem mais esse controle do jogo por conta dessa postura tática um pouco mais de trabalhar mais os pontos, etc. Ele, nesse jogo contra o Otmani, por exemplo, ele fez 7 winners e cometeu 24 erros, acho que foi isso, erros não forçados. Não sou muito fã dessas métricas. Mas a questão é que antes o João, ele sempre errava mais do que o adversário, mas ele sempre fazia muito mais winners também. Jogo contra o Rublev, ele deu 70 winners. No Next Gen Finals, ele só não fez mais winners no jogo, na final contra o Lerner Tien. Aliás, de todos os jogos do João até Miami, o único jogo em que o João não fez mais winners do que o adversário foram contra o Lerner Tien, no Next Gen Finals, contra o Hugo Humbert, na Copa Davis, que ele jogou horrível do João, mas o João estava doente, quadra coberta, aquela coisa que não tinha nada a ver aquela Davis lá. E agora acontece que o João ele não está dando, mesmo nas vitórias, mais winners que os adversários e diminuiu pouco os erros. E tiveram algumas consequências técnicas também. Eu tenho observado que o João mudou, não sei se intencionalmente, a técnica da direita para girar mais a bola.
Antes ele pegava a bola de cima para baixo e levava a raquete para frente, né? Ficava mais tempo na bola, batia mais reto. A bola dele andava muito mais. E agora eu tenho a impressão que a bola do João, ele tá com dificuldade de fazer a bola sair da raquete. E aí, eu não sei se foi uma mudança técnica para se adequar a esse novo estilo de jogo que ele está tentando construir, ou se, ao construir esse novo estilo de jogo, ele adaptou a técnica. Não sei se foi uma coisa que levou a outra. A questão é, a direita do João, por exemplo, tá teve uma queda de qualidade, eu acho, do ponto de vista técnico. E aí, do ponto de vista tático, né, eu vejo o João um pouco confuso e desconfortável em executar essa tática que não é a que está no DNA dele. E aí eu vou para o segundo ponto, né? Essa mudança tática, ela por si só, ela pode ter levado a uma piora técnica geral e uma freada na evolução do João. Como eu disse, né? Eu acho que o João tem que se desenvolver, tem que achar os 70% dele, né? A regularidade dele em cima daquele estilo visceral. Mas o que acontece? O João hoje, e não é só no jogo contra o Otmani, é já desde Madrid. Desde Madrid. O João, ele tá confuso taticamente na execução do plano A. O João perdeu um pouco da identidade tática. Ele, antes, naquele jogo de agressividade insana dele, que eu acho que é o que tem que continuar, que é o que ele tem que buscar, ele fazia os adversários terem que se moldar a ele. O Alex de Minaur, por exemplo, em Miami, ele, um cara que era 11 do mundo na época, entrou com uma tática totalmente diferente da que ele joga normalmente para enfrentar o João. O cara 11 do mundo teve que se adaptar ao João. Hoje, eu vejo que o que está acontecendo é que o João perdeu o controle do jogo. Ele cedeu o controle do jogo pro adversário. Isso contra o Otmani ficou claro, mas isso também, para mim, ficou claro em vários outros jogos que o João ganhou e que o João perdeu desde Madrid, né? Desde que ele fez aquela parada e voltou no Saibro. Porque, por exemplo, aquelas duas derrotas pro Draper, Indian Wells e Roland Garros. Em Indian Wells, o João perdeu, ele perdeu. Ele mesmo, né, errou tudo e tchau. Perdeu. Ok, né? Mas eu preferia que ele perdesse assim do que como ele perdeu em Roland Garros, do qual ele foi totalmente dominado. E o que acontece? Sem ter esse plano A bem definido, porque eu acho que o João está perdido dentro desse plano A diferente dele, porque eu acho que não é a dele e não pode ser a dele. O que acontece é o seguinte, a galera fala assim muito que o João tem que tentar ter um plano B para quando está perdendo. O problema é o seguinte, quando você não está confortável de executar o plano A, quando você não tem ele definido bem na sua cabeça, é muito difícil você construir um plano B. Então, eu vejo que, taticamente, o João está sem alternativa, sem repertório nesse momento. E eu acho que a causa é, não tem um plano A bem. O plano A não está bem desenhado na cabeça dele, e o plano B, quando você não tem um plano A, é muito difícil de ter, assim, é uma sequência lógica, né? Se o plano A está confuso, qual que vai ser o plano B, né? E aí entra, por exemplo, a análise de muitas pessoas de que o João não teve leitura tática no jogo contra o Otmani. Eu concordo, né? E que o Guilherme Teixeira também pecou nesse sentido. Eu concordo, mas eu acho que não seja um problema do jogo. Eu acho que seja um problema que ficou um pouco conjuntural para o João. Que ele vai precisar equacionar isso como um todo. Aliás, né, essa equação de reordenar tática e tecnicamente o João vai ser um desafio muito grande para o Guilherme Teixeira, treinador do João Fonseca, né? Reorganizar taticamente o João,
nesse momento, 18 anos, já 50 do mundo, devolver a ele a confiança, decidir essa questão, se vai ser o João agressivo, se vai ser o João da bola neutra, é o grande desafio do momento, porque sabe o que que é? Eu tô falando aqui, mas eu esqueci de falar o principal, é que tudo isso que eu tô debatendo é uma questão que vai falar muito sobre o desenvolvimento do João. Porque o potencial do João existe e é gigante. Isso aí ninguém mais pode discordar. A questão é se ele vai desenvolver esse potencial ou não. E aí, as escolhas que ele toma, não ele, mas ele, João Fonseca, time, né? Elas que vão dizer, né, se o João vai ou não atingir o potencial. E aí agora, né, essa equação técnica e tática, o Guilherme vai ter que, Guilherme Teixeira, né, vai ser importantíssimo para solucionar. Por exemplo, essa questão do forehand, né? Por que, que o forehand não está andando tanto, né? Por que, que teve essa queda técnica tão grande na direita? Porque é nítido para mim, eu observei, não sou especialista em biomecânica, preciso estudar biomecânica, mas eu fui ver o jogo contra o Rublev e fui ver o jogo contra o Draper em John Wells, os jogos que ele fez em Buenos Aires, a técnica tá diferente, ele tá fazendo um movimento mais circular na tentativa de dar mais spin na bola. E o que tá acontecendo é, ele tá errando mais, ele tá sem controle da bola. Notem que o João tá errando por muito e não é de forçar. Esses erros por muito do João não é de forçar, estão sendo erros de execução técnica. Isso me preocupa um pouco. Porque antes ele errava de forçar, né, de querer ir para a bola. Agora os erros são de execução técnica. Isso me deixa um pouco preocupado. A esquerda também, mas aí eu acho que é mais uma questão de perda de confiança. Mas enfim, né? Acho que vai caber agora ao Guilherme um desafio enorme de resolver com o João essa equação técnica e tática. Agora, um terceiro ponto, né, que pode ser um dos motivos dessa perda de de visceralidade. Eu gosto dessa palavra, visceralidade, porque eu acho que ela define a essência do João, a essência do João Fonseca. Talvez essa falta de ritmo, essa falta de sequência de jogos também tenha sido um dos motivos que deram uma freada na evolução técnica do João e até numa certa estabilização. Eu entendo, eu expliquei o porquê o João faz essas pausas longas, né? Mas, é, claro, conceitualmente elas são, elas têm um motivo. Mas quando a gente tem sempre que se pautar pelo concreto, pela realidade, né? Pelo que as escolhas trazem de consequências práticas. O grande lance é que o João, depois de Miami, ele jogou muito poucos jogos. E bate e casa muito os resultados e o bom momento do João quando ele estava jogando muitos jogos e os resultados e o mau momento do João jogando poucos jogos. Eu não digo nem mau momento de resultado, mas de performance também. Ó, vamos aos números, por exemplo, ó. De 18 de dezembro, quando ele começou o Next Gen Finals, até 24 de março, portanto, pouco mais de 3 meses, nesse período o João fez 32 jogos, 27 vitórias e 5 derrotas. 4 títulos em 8 torneios. A outra derrota foi na Davis. O João Fonseca ganhou o Next Gen Finals, extremamente exigente, o ATP 250 de Buenos Aires, pesadíssimo, Challenger 125 de Canberra, seguido do Next Gen Finals, e o Challenger 175 de Phoenix. 4 títulos bem relevantes para o momento do João, né? Fez também segunda rodada do Australian Open saindo do quali, segunda rodada de Indian Wells, terceira rodada de Miami fazendo 3 bons jogos, ganhou do Lerner Chien, ganhou do Hugo Humbert, perdeu no terceiro set para o Deminor. A única derrota dele em estreia foi no Rio Open, porque ele estava cansado de Buenos Aires, aquela algazarra toda do Rio Open, etc. Então, 32 jogos em 3 meses, 27 vitórias e 5 derrotas.
e uma performance excelente. Poucos jogos o João jogou mal nesse período. Agora vamos pegar o restante da temporada, assim, o recorte temporal, 25 de março, um dia após Miami, até 19 de agosto, que é quando vai começar o US Open. Foram, nesse período, 17 jogos em 5 meses. Desses 17 jogos, o João ganhou 8 e perdeu 9. É uma diferença muito grande. Nesse período, ele fez terceira rodada de Roland Garros, terceira rodada de Wimbledon, terceira rodada de Cincinnati, segunda rodada de Madrid, segunda rodada de Eastbourne. Caiu na estreia de Estoril, Roma, Toronto e Halle. Basicamente, na equação, ele trocou os títulos, né, dos torneios que ele teve na primeira parte por derrotas na primeira rodada, do ponto de vista numérico, né? Então, a gente vê que tem uma questão. Tem uma questão. Não sou crítico, não fui crítico do calendário do João, acho que. Mas eu acho que é uma coisa que sempre que tem que ser colocada na equação pela equipe do João, olhar esses números. Porque, tudo bem, o João tem que pensar no longo prazo, desenvolver o físico, eu concordo. Mas o João precisa também de ter o desenvolvimento técnico e tático. Essas paradas, elas não podem, a questão do desenvolvimento físico não pode custar a queda técnica e tática do João, queda de confiança. Eu acho que as coisas precisam se equilibrar. Mas mais do que chorar o leite derramado, eu acho que o fim da temporada do João, pós-US Open, precisa ser um pouco mais de calendário cheio. Por quê? É um período relativamente curto, é o finzão da temporada e depois tem um longo período de 4, 5 semanas de pré-temporada no qual o João pode fazer o físico de forma mais assintosa, né? De forma mais dedicada. Porque é aquela questão dos microciclos e mesociclos da ciência do esporte, da fisiologia, da periodização do treinamento. Então, o José Newton Dalcin, jornalista responsável pelo site Tênis Brasil, tem uma coluna, e ele sugeriu que o João pedisse um wild card para o ATP de Winston-Salem na semana que vem. Eu concordo. Eu concordo, seria uma excelente escolha da equipe do João e do João. Aliás, a coluna do Dalcin, como sempre, estava muito boa, recomendo a leitura, do José Newton Dalcin. Então, terceiro ponto, essa questão da falta de ritmo. Ah, e para fechar, né? O João Fonseca, esse estilo de jogo do João, independente de estar jogando de forma menos agressiva ou de forma mais agressiva, depende de confiança. Porque assim, mesmo o João um pouco menos agressivo, é um João ainda com um tênis agressivo, né? É que o João ele pode ser muito agressivo ou pode ser menos agressivo. Independente dessas duas formas de jogar, exige confiança e confiança se adquire com o jogo. Aí eu acho que tem que ter sequência de jogos. E agora esses dois torneios, Toronto e Cincinnati, mostraram um pouco a importância disso. Porque também o João fisicamente não estava legal, né? Eu acho que foi o pior desempenho físico do João na temporada. Talvez porque ele tenha passado aí pelo período de supercompensação ou falta de ritmo também, né? E o quarto ponto que eu queria colocar como hipótese do João estar perdendo momentaneamente essa visceralidade dele, essa agressividade, é a pressão, né? Porque tem uma pressão muito grande em cima dele. E não é nossa, não é da gente com expectativa, né? É a ATP o tempo inteiro, é a mídia brasileira o tempo inteiro falando do João. Não que não acho que seja ruim, mas eu acho que às vezes é sufocante, né? Às vezes é sufocante. E também há uma autopressão, né? Isso gera uma autopressão também, né? E, e eu acho que essa autopressão misturada com os resultados um pouco abaixo do esperado, elas podem criar uma dúvida na cabeça do João, né? Sobre
ele próprio, sobre o próprio jogo, que são delicadas para essa questão do desenvolvimento dele. Lembrando, né? 18 anos, muito jovem. Portanto, eu acho que talvez eu queria falar isso porque seja o momento. Porque o João, ele atropelou os passos naturais de um tenista comum. Porque ele não é um tenista comum. O João não jogou ITF Future. Ele já foi direto para os Challengers. Com 18 anos, ele já não jogava mais Challenger pequeno. Né? Com 18 anos, hoje ele já é top 50. Então ele pulou as fases. E fenômenos fazem isso, né? Não tem como você parar, né? Você tem ranking de jogar grandes dados, você não vai jogar Challenge. Você tem ranking para jogar Challenge, você não vai jogar Future, né? Future são os ITFs, né? Os menores torneios. Mas eu acho que agora seja o momento de dar um passo menor, né? Os passos grandes já foram muito dados e agora um passo um pouco menor. Então, aí nessa questão do calendário, né? Talvez ir para os ATP 250, fazer um calendário mais extenso, fazer às vezes um pouco mais o tradicional, sabe? Não se jogar tanto no, no calendário muito enxuto, né? Não acho que tem que jogar toda semana, porque ele não tem o preparo físico de um tenista pronto ainda, mas eu acho que seja a hora, por exemplo, ó, desligou a luz, eu nem vi, de, é isso, jogar o ATP de Antuérpia, né, ATP 250 de Antuérpia, ATP de Estocolmo, sabe, fazer um calendáriozinho cheio com o ATP 250, e para voltar e dar um passo mais curto, né, voltar a ter sequência de jogos. Então eu acho que, nossa, tô até cansado já. Eu acho que isso vai ser importante para tirar a pressão dele, né? Porque aí ele jogando mais, estando ali jogando, mesmo se perde, na outra semana já joga um torneio, já joga outro, acho que isso dá uma aliviada na pressão. Ainda que também possa ter o outro lado, que é o risco de você perder mais e mais e ficar sem confiança. Mas aí é aquela coisa, né? É um risco que precisa correr. É um risco que precisa correr. Enfim, galera, uma hipótese, são ideias que eu venho desenvolvendo há algum tempo, esparsas, e eu gostaria de compartilhar com vocês e escutar a opinião de vocês. Lembrando que é o seguinte, ó, o João tem 18 anos, está no top 50 aos 18, e a gente aqui não está criticando ele, né? Longe disso. A gente está tentando entender o processo pelo qual o João passa. E esse momento é muito importante, né? Momento de desenvolvimento, como eu disse no começo do vídeo. É esse momento que vai determinar até onde o João vai chegar com o potencial dele, ainda que, claro, tem muito tempo, mas o tempo corre muito rápido no esporte, né? E daqui a pouco ele já tem 19, enfim, né? Ele não, assim, ele não se furta, ele sabe que ele é um grande tenista, que ele tem responsabilidade de grandes tenistas, e a gente precisa analisar o João da forma como ele é, né? Que é um fenômeno, um potencial candidato a grande tenista. Potencial candidato é redundante, né? Um potencial grande tenista. É isso aí. Vamos agora aguardar. Provavelmente o João vai direto para o US Open. Estaremos, como sempre, no apoio e na torcida, assim como para ele, para a Bia, para os demais tenistas brasileiros, Monteirão, porque não é por conta de uma má fase que deixamos de acreditar e que o potencial do João sumiu, né? Muito pelo contrário, o potencial dele, ele não some do nada. A galera tá meio desesperada nas redes sociais. Eu nem entrei para ler comentário, eu não li comentário de ninguém, cara. Porque eu sabia que a galera tava desesperada, eu não li comentário nenhum. Eu nem entrei no Instagram. Quem postou no Instagram lá foi o Alenzinho, né? Eu nem entrei para não ver, para não ter que ver. Porque a galera entrou num desespero que, pelo amor de Deus, hein? Por isso que eu fiz esse vídeo tentando tomar muito cuidado para não alimentar esse tipo de sentimento. Ainda que às vezes a gente precise falar coisas que a gente não quer falar. Né? Eu não queria fazer um vídeo analisando uma fase ruim do João de 8 vitórias e 9 derrotas. Mas são ossos do ofício. Então, pessoal, acho que é isso aí.
Valeu demais. Vídeo mais longo da história do canal. Eu tô até cansado. Eu fiz o roteiro desse vídeo, durou umas 6 horas. O roteiro, sem contar as pesquisas, pesquisas dos jogos, a reflexão, mas o roteiro, ó, tô gravando, são 5 da manhã, 5h33 da manhã, porque eu fiquei matutando e falei, só vou gravar esse vídeo quando tiver o roteiro prontinho para não falar besteira. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e para os que não assistiram até o final, obrigado também, mas vocês não vão ver, né? Valeu.